vimos como Marx tem importantes conceitos, tem também importantes influências. Vimos que Gramsci é um grande autor, herdeiro da teoria também de Marx, herdeiro das obras de Marx, mas que também vai ser fundamental para a sociologia, para a educação. Mas o que Marx diz acerca da educação? Quais são os principais papéis da educação ou do professor, do educador? Primeiramente, formar as consciências. E nisso Gramsci também era muito forte. Primeiro, formar as consciências dos sujeitos. Depois de formar as consciências, nós também precisamos democratizar a educação. Nós falamos tanto em democratização da educação, mas o que é democratização da educação? É justamente abrir as portas da escola para todos. Não apenas para os dominantes ou para os que fazem parte de uma determinada classe. Todos têm o direito de estar na escola. Educação não é privilégio. Educação é um direito das pessoas. Educação é um direito dos sujeitos. Mas esta democratização defendida por Marx e Gramsci também tem uma outra nuance, um outro detalhe, que é: nós não devemos ter uma educação diferente para os dominantes e para os dominados. Quer dizer, os dominantes, educação intelectual, humanística; os dominados, educação técnica. Basta que eles saibam apertar alguns botões, ser técnicos. Não, nós devemos dar a educação humanística e técnica para todas as pessoas, a fim de que possam, no mercado e na sociedade, também progredir e se realizar. Além disso, a educação precisa desmistificar as ideologias. O que significa desmistificar as ideologias? Fazer com que a pessoa perceba, por exemplo, na educação, por meio da educação, como na sociedade há certas ideias que são disseminadas e que por vezes a gente reproduz e até fala, mas nem pensa sobre essas ideias ou o que há por trás delas. E muitas vezes há os dominantes querendo nos manipular, querendo manipular os dominados, e aí mantendo o seu poderio no meio social e defendendo seus privilégios contra o bem comum. Então, desmistificar as ideologias. Querem ver uma frase muito ideológica e que às vezes a gente não pensa sobre ela? O trabalho dignifica o homem. Quem não gosta dessa frase maravilhosa? O trabalho dignifica o homem. Mas essa frase pode ser ideológica. Por quê? Por trás dela há tanta coisa que a gente pode não se dar conta. O trabalho dignifica o homem, mas será que sempre ele dignifica? Será que por vezes o ser humano não está sendo explorado no ambiente de trabalho? Os dominantes não estão se utilizando daquela pessoa para obter privilégios, para obter lucros? Então vamos desconstruir as ideologias. Vamos fazer com que a pessoa pense criticamente diante da sociedade, dos meios de comunicação, daquilo que é dito. Ela tenha sua consciência própria, ela faça uma análise crítica, sempre pensando no bem desta sociedade. Diz Marx, não podemos criar peças de engrenagem. Não podemos fazer das nossas crianças peças de uma engrenagem, que elas se tornem adultos apenas, que entrem nas máquinas e no rol da produção e do mercado de trabalho sem um pensamento crítico. Vocês já devem ter visto, se não viram, por favor vejam e prestem muita atenção àquela cena do filme Tempos Modernos, com Charlie Chaplin, em que ele entra na máquina, na engrenagem da máquina e vai rodando com a máquina. O que isso está a nos dizer? Muitas vezes, nós somos peças de uma engrenagem. O mercado e a sociedade valorizam o ser humano enquanto ele produz. Se ele não mais produz, por vezes ele perde o seu valor. Então ele é uma simples peça, mas se conscientizarmos o ser humano, se fizermos com que ele tenha um pensamento crítico, analise e desconstrua as ideologias, nós transformaremos esta sociedade e o próprio ser humano. Ideias desafiadoras ditas por Marx e ditas por Gramsci, por exemplo. Mas vamos entrar em Max Weber, que é o nosso outro autor também dentro da sociologia. Max Weber, igualmente, tem importantes conceitos que nós precisamos analisar. O primeiro conceito é o conceito de desencantamento do mundo. Mas o que será o desencantamento do mundo? Já vamos entender. Outros conceitos fundamentais que Max Weber tem é da educação burocrática, especializada e da educação carismática. Ele ainda tem a ideia do pessimismo cultural e das perspectivas terapêuticas.
remédios para a sociedade. Ainda temos a ideia do especialista com espírito e especialista sem espírito. E aí o grande papel da educação em Max Weber. Vamos começar então a delinear cada um destes conceitos. Vocês percebem que em cada autor, eu primeiramente, de maneira didática, proveitosa, coloco para vocês cada conceito que faz parte do autor. Porque depois nós vamos desenhando detalhe por detalhe cada um dos conceitos e assim vocês podem guardar. Ora, falou em Marx, de imediato eu me lembro de dialética, praxis, alienação, ideologia, infraestrutura, superestrutura. Falou em Max Weber, desencantamento do mundo e outros conceitos fundamentais. Desencantamento do mundo. O que será isso? Diz Max Weber, se em determinada época da história nós tínhamos uma sociedade muito movida pelo sobrenatural, pelo fantasioso, pelo imaginário, enfim, as pessoas tinham aquele sonho, aquela utopia, aquele imaginário, aquele sobrenatural, aquele transcendente. Chegou um momento em que houve um desencantamento do mundo. Não mais temos um mundo encantado, um mundo maravilhoso, um mundo cheio de imagens, cheio de fantasias. Não, não é mais um mundo encantado. É um mundo racionalizado, é um mundo especializado. O problema é que ao termos esse desencantamento do mundo, muitas vezes fomos ao extremo. E aí fizemos com que o mundo se tornasse burocrático, especializado, técnico, racionalista, calculista. Tudo pode ser calculado pela ciência, tudo pode ser feito pela técnica. O mundo é fechado, é definido, é desta forma e não é de outra. Então, por vezes foi negativo perder esse encantamento, desencantar-se do mundo. Mas o que fazer diante deste desencantamento do mundo, segundo Max Weber? Aí nós temos duas possibilidades. A possibilidade do pessimismo cultural, que também é um processo interessante, porque o que é pessimismo cultural? Não significa que eu vá me dobrar, me debruçar, meu Deus, que pena, este mundo ficou desencantado, este mundo é racionalista, é calculista, é burocratizado, é homogeneizado, todos têm que pensar da mesma maneira, é um mundo técnico, altamente científico, especializado. Mas que ao olhar para este mundo, eu possa, de certa forma, denunciar a condição moderna. Denunciar este mundo que por vezes acreditou tanto na razão, na técnica, na ciência, como se a razão, a técnica, a ciência, a especialização fossem resolver tudo, fossem transformar a sociedade. Mas vamos denunciar esta condição moderna, mostrar que o ser humano é mais do que racionalidade, é mais do que técnica, é mais do que um mundo especializado, do que um mundo burocrático. Então o primeiro processo é essa denúncia da condição moderna. Mas depois da denúncia da condição moderna, nós temos as perspectivas terapêuticas. O que se faz quando se diagnostica uma doença? Em primeiro lugar, vamos diagnosticar a doença. É a denúncia da condição moderna. A doença qual é? Uma sociedade altamente burocrática, racionalizada, calculista, fechada, especializada. Ok, diagnosticamos a doença. O que vamos fazer? Perspectivas terapêuticas. Uma terapia, um remédio que vá fazer com que esta sociedade se torne melhor. Um remédio que cure a doença da sociedade calculista, da sociedade racionalista, altamente burocrática e especializada. E aí entra, por exemplo, o conceito de educação em Max Weber. Por quê? Para Max Weber, neste contexto de uma sociedade altamente burocratizada, altamente racionalista, altamente especializada, a educação tem alguns papéis que são fundamentais. Mas o que será que Max Weber vai nos dizer acerca da educação? Coisas muito interessantes.